Existe um pecado que teve um desfecho trágico no Antigo Testamento na vida dos israelitas. E se você pensa que esse pecado não é muito atual, você está muito enganado. Nesse vídeo a gente vai ver que pecado é esse, o que está por trás desse pecado, o que a Bíblia fala sobre esse pecado e como nós cristãos podemos combater e vencer esse pecado. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica até o final desse vídeo. Você nunca mais será o mesmo. Antes de mais, se é a primeira vez sua nesse canal cristão, o Clube do Aconchego de Deus, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é um canal que existe para edificar a tua fé, para te abençoar, para te encorajar e para te inspirar na vida cristã. Dá o teu joinha se você gostar desse vídeo no final. Não esquece, por favor, porque me ajuda muito. E se você quiser subscrever para receber as notificações dos vídeos semanais, vai ser uma grande alegria. Teve um desfecho trágico no Antigo Testamento, como eu estava dizendo no início para vocês. Esse pecado levou com que os israelitas não entrassem na terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra que o Senhor Deus prometeu, preparou ao seu povo, a terra de Canaã. E que pecado foi esse? Você se pergunta, eu te digo agora, o pecado da reclamação, da murmuração. E sim, reclamar é pecado e é um pecado grande, que muitas das vezes a gente menospreza achando que é um pecado menor, mas não. E a gente vai falar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre reclamação, por que reclamar é pecado, como Deus vê a reclamação, o que a reclamação esconde e como nós podemos combater esse pecado. Então vamos ler um excerto que está em 1 Coríntios 10, de 7 a 13 para vocês. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como uma figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, gente, esse é o pecado. A gente vê aqui que Paulo está enumerando alguns dos pecados que o povo de Israel teve lá no Antigo Testamento, que dentre eles, ele coloca lado a lado com esses pecados graves, como a prostituição, como a idolatria, como o adultério, o pecado da murmuração, o pecado da reclamação. Um pecado que é um pecado grave e nós temos subestimado ele nas nossas vidas. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que tem uma tendência muito grande a reclamar. Eu tenho que colocar uma trava na minha língua muitas das vezes, porque a reclamação meio que sai muitas das vezes sem eu nem sentir. Sim, não sei se você também é assim, mas a reclamação é algo que eu tenho que realmente me policiar muito e com a ajuda do Espírito Santo eu sei que eu vou chegar lá de glória em glória, né? Mas esse vídeo também fala do povo de Deus, que era um povo reclamão, um povo insatisfeito, um povo ingrato. Sim, porque o pecado da reclamação esconde por detrás dele uma raiz muito mais grave, a raiz do descontentamento, a raiz da insatisfação, a raiz da ingratidão. Ingratidão contra Deus, ingratidão contra aquele que nos dá todas as coisas, porque nós achamos sempre que deveríamos ter mais ou que não deveríamos ter aquilo com que o Senhor está nos presenteando naquele momento das nossas vidas e por isso nós reclamamos. Então, o pecado da reclamação está intimamente ligado com o pecado do descontentamento e a falta de gratidão. Reclamar é o completo oposto de agradecer. Assim como a gratidão, a reclamação começa no nosso coração. Sim, no nosso coração. É um descontentamento que tem a sua raiz no nosso coração, que é expresso através das nossas palavras. Muitas das vezes, quando eu estou lutando contra a reclamação, eu não falo, mas eu penso. Então, também a reclamação também é um pecado que atua começa no nosso coração e sobe para a nossa mente e dali toma todo o nosso ser e a gente fala, né, do que o nosso coração está cheio. A gente reclama porque o nosso coração está cheio de descontentamento e de ingratidão ao Senhor. Essa é a raiz. Resolver na prática, um passo a passo, com várias diquinhas práticas, como resolver o problema do pecado da reclamação. Mas antes, eu queria falar para você por que reclamar é tão grave na vida de um cristão. Filipenses 2, 14 e 15 diz o seguinte: fazei todas as coisas, sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós cristãos somos chamados, temos um propósito de glorificar a Deus em todas as coisas na nossa vida. E se nós reclamamos, nós não estamos glorificando. Glorificar a Deus em todas as coisas e brilhar a luz de Cristo no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração dominada pela insatisfação, pelo descontentamento e pela murmuração e pela reclamação. Nós precisamos ser o sal, precisamos ser a luz que ilumina nesse mundo escuro de trevas. Então, nós não podemos ser cristãos que reclamam, porque desta forma nós não glorificamos a Deus. Então, nós fugimos do nosso principal chamado, que é glorificar a Deus e refletir a Cristo na geração em que nós vivemos. Esse é o primeiro grande problema que nós cristãos vivemos quando nós escolhemos reclamar. O segundo problema que o pecado da reclamação na vida do cristão é que ele nos impede de viver as promessas de Deus. O pecado da reclamação impediu o povo de Israel de viver a promessa de entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel, e desfrutar de tudo o que Deus tinha prometido a eles. E a reclamação na sua vida e na minha vida nos impede de viver as promessas de Deus para nós. Entendendo já, como a gente já viu, que 1 Coríntios 10:10 diz que reclamar é pecado, também podemos entender que nós cristãos fomos feitos para glorificar a Deus e não para reclamar, ou seja, temos um propósito, ser sal, ser luz, e isso inclui não reclamar. E o terceiro problema que a gente faz ao pecar é que a gente deixa de viver as promessas de Deus para a nossa vida. O quarto problema é que nós deixamos de ver que aquela coisa que, quando nós reclamamos, nós estamos insatisfeitos com algo, como a gente já viu, que está diante de nós, que o Senhor está permitindo nas nossas vidas. E nós, ao reclamarmos, nós não conseguimos visualizar o que está por trás daquilo, o que o Senhor está pretendendo com aquilo. Nós apenas vemos que aquilo é algo duro, é algo difícil, é algo pesado, é um fardo, e nós apenas reclamamos, seja com atitudes, seja com palavras, seja até com trejeitos, às vezes fazer... Eu posso não estar falando nada, mas eu estou reclamando no meu coração. A gente já viu que o problema está no coração, né, gente? Então, ao reclamar, nós deixamos de entender e de ver aquilo que está nos purificando, aquela situação que Deus está nos dando e que está cooperando para nosso bem. Quando nós olhamos para Romanos 8:28, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você está aí no propósito de glorificar a Deus, não fale palavras de murmuração, não fale palavras de reclamação. Escolha olhar para aquela situação que por vezes possa ser difícil até, e que você reagiria naturalmente com uma reclamação, com gratidão no coração, com satisfação, entendendo que aquele é um instrumento que o Senhor colocou na tua vida para te levar a ser mais grato, para brilhar a luz de Cristo no mundo, para glorificar a Deus e que está cooperando para o teu bem. Depois de ver todos esses problemas, a gente chega à conclusão de que nós podemos olhar para a reclamação de uma outra forma. E essa forma, como é essa forma? Qual é a solução que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá para nós resolvermos o problema do pecado da reclamação na vida cristã? É despindo-se de todas as reclamações e vestindo as vestes da gratidão. Você pode, sim, ser grato a Deus diante de todas as coisas, de todas as circunstâncias, e cumprir o que diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vontade de Deus para conosco é que diante de todas e quaisquer circunstâncias sejamos gratos e não murmuradores, reclamões. Não, é sermos gratos. E se você quiser saber como exercer mais a gratidão na sua vida, eu tenho esse vídeo aqui que eu tenho a certeza que vai te edificar e vai te abençoar e vai te ensinar a ser uma pessoa mais grata a Deus. É esse o vídeo dessa semana, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece, deixa o teu like, me fala aqui nos comentários se o descontentamento, a reclamação é um pecado que você muitas vezes tentado. Vamos trocar figurinha aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo desse canal. Beijo enorme, tchau, tchau!